as epístolas mesmos, a epístola de Coríntios, Timóteo, 2 Coríntios, acerca da vida de Paulo, do seu trabalho no Senhor, das suas dificuldades que ele teve, sua relação com a experiência que ele teve a respeito desse tema, que depois ele vai desenvolver como doutrina, né? Doutrina da graça, na Epístola de Romanos. Então, eu vou ler primeiro Efésios, que é o capítulo 2, versículo 8. Amém? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Amém. Glória a Deus. Vou voltar aqui do começo, tá bem? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos repetir comigo o versículo 8, no 3. 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode se assentar. Oh, glória a Deus, aleluia. Que melhor seria alguém para falar sobre a graça do Senhor e ter desenvolvido como uma doutrina bíblica, né, um tema tão importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo, né? Ninguém melhor do que ele nas Escrituras para poder falar, desenvolver esse tema tão relevante, né, tão importante e necessário. Vocês bem conhecem pela história bíblica como é que foi a vida do apóstolo Paulo, né? Antes de ser apóstolo, né? Era um jovem estudioso, era um jovem dedicado nas Escrituras do Antigo Testamento, é claro. Tinha uma grande referência como mestre, que era Gamaliel, um rabino da sua época, né? E cujo ensinamento aprendeu tudo o que foi possível acerca da Torá, né? Da lei antiga, da lei que alguns chamam da lei de Moisés. Tudo que ele aprendeu sobre o Senhor, sobre tradição, sobre as Escrituras, né? Sobre a questão do Shema, ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, somente a Ele adorarás, né? Então, tudo que Paulo aprendeu, ele mesmo diz que na sua idade, na sua época, ninguém era equiparado, né? Comparado. Fariseu, né? Zeloso pela lei, muito criterioso. E nesse período os cristãos estava crescendo a igreja estava se desenvolvendo, crescendo, multiplicando-se o número dos discípulos, a palavra sendo pregada, o evangelho sendo ministrado, e ele se converte, ele
se converte a partir do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, logo após a perseguição que se deu por conta daquela pregação de Estevão, não é? Então, ali ele estava próximo quando Estevão foi apedrejado, literalmente, né? Para eles foi um ultraje à lei, uma blasfêmia. Os fariseus, os judeus, subornaram pessoas, né, para poder mentir sobre Estevão, que ele estava ensinando contra a lei, contra Moisés e contra Deus. Subornaram as testemunhas, né, falaram contra. E ele pregou desde o Antigo Testamento, de Moisés, sobre Davi, sobre a lei, até chegar em Jesus Cristo, explicando para eles que aquele era o Messias. Mas aí, em determinado momento, Estevão chama eles de homens assassinos, de dura cerviz, né? E eles ficaram com raiva e apedrejaram Estevão. Nesse momento tinha um jovem lá próximo que era chamado de Saulo, né? Consentia na morte, ou seja, ele apoiava aquele tipo de perseguição. E aí ele tem a brilhante ideia, né, de perseguir esses cristãos logo após a morte de Estevão. E indo no caminho para Damasco, tem uma surpresa, que lá Cristo se encontra com ele. É Cristo que vai ao encontro dele. Então ele está indo com as cartas e autorização dos sumos sacerdotes, né, das sinagogas de Jerusalém, para aonde fosse encontrasse algum cristão, né, crente, que professasse a fé em Jesus Cristo, o prendesse e levassem-nos às sinagogas para serem julgados, né? E ele tem um encontro com Cristo, e nesse momento das Escrituras, Atos capítulo 9, Cristo, ele aparece a Paulo, né, num facho de luz. Paulo ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, né? E o apóstolo Paulo, ainda Saulo, ele cai por terra, suas vistas escurecem, ele não vê ninguém, mas ouve esta voz dizendo, e ele diz: quem é, Senhor? E o Senhor diz: sou Jesus a quem tu persegues. Para ti é duro recalcitar contra os aguilhões, ou seja, brigar contra alguém que tem mais força, não é? Lutar contra alguém que você não consegue vencer jamais. Então ele diz: o que devo fazer? E Cristo diz assim: olha, entra na rua chamada direita e lá te dirá o que será feito, o que você vai ter que fazer. E Jesus Cristo, nesse meio tempo, visita o Ananias, né? O Ananias, e disse: olha, entra na rua chamada direita, vai até a casa de um certo Simão, se eu não me engano, aqui a palavra, o nome, depois vocês me corrijam, pastor José, caso eu tiver me equivocado, está em Atos capítulo 9, e ele diz assim: olha, Senhor, eu muito ouvi falar deste homem, que perseguia os teus servos, que prendiam, que julgavam, né? E aqui veio com cartas para prender-nos. E Jesus disse assim para Ananias: olha, você vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então ele é para mim, em algumas traduções, um instrumento. O que é um instrumento, né? Objeto de uso, com grande necessidade, utilidade. Então traz essa ideia de que Jesus está falando para Ananias de que Paulo será na mão dele um instrumento a ser usado.
Disse assim: olha, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou levar ele diante de reis, diante das nações, dos gentios, e vou mostrar para ele como é padecer pelo meu nome. Então Deus falou com Ananias sobre a obra, sobre a estrutura da obra que ele tinha na vida de Paulo, né? Sobre a missão, mas também que deveria, por essa questão, por amor ao Evangelho, por amor ao nome do Senhor, padecer também. Então Ananias chega ali e Paulo, ele diz, bate na porta, a porta se abre, né? O dono da casa, e ele diz assim: irmão Paulo, e Paulo estava orando: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho me mandou aqui. Ele ora sobre Paulo, cai umas escamas dos olhos, na verdade. Paulo volta a ver, porque ele ficou 3 dias sem ver, e ali orando, né? Buscando ao Senhor. O texto diz que ele é batizado, e ele começa naquelas redondezas, naquela região de Damasco, a falar sobre Cristo. Ele entra nas sinagogas, ele começa a pregar e a convencer muitos sobre essa questão de quem era o Cristo, que realmente era o Cristo do Antigo Testamento, o Messias. E logo ficaram sabendo de que Paulo estava agora, o que pregava, né? Estava agora, o que perseguia agora estava pregando. E eles começaram a perseguir o Saulo ali naquele momento, né? Tiveram que descer com ele pelo muro da cidade, dentro de um cesto, amarrado numa corda, até lá embaixo, e ele foge, né? Então esse homem que outrora perseguia, que outrora era, que ele mesmo diz que era blasfemo, perseguidor e opressor da igreja, ele agora já começou o ministério tendo que descer escondido, porque iriam pegá-lo para matar ele. Ele vai para Jerusalém, encontra-se com Pedro, Tiago, ele encontra com alguns ali. Chegando lá, eles têm receio de que ele foi perseguidor lá e agora está pregando, e ele ouve rumores de que quando ele estava lá ele era perseguidor, e agora aquele que perseguia está pregando sobre a fé, está falando sobre o Evangelho, está falando sobre o poder de Deus, convencendo, entrando nas sinagogas e convencendo a muitos de que realmente Cristo era o Messias, né? Passado algum tempo, ele percebeu que começou a ser rejeitado ali. Ele teve um encontro somente, acho que com Tiago e com alguns apóstolos, e ele parte para a sua cidade natal, para a sua cidade, né, Tarso. Ele vai para lá e fica alguns anos. Com isso a igreja vai crescendo. Pedro vai pregando, Tiago, alguns gregos convertidos começam a pregar o Evangelho, né? E a igreja vai multiplicando, o Evangelho vai sendo disseminado, Cristo vai sendo conhecido entre a igreja, entre o povoado, né? Entre as nações ali. E nesse tempo, Paulo está distante, e lá ele está tendo experiências com o Senhor Jesus. Lá ele está tendo revelações extraordinárias, que depois vocês vão ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, a revelação que ele tem acerca do terceiro céu. Ele disse assim: olha, um homem no corpo, não sei se fora dele, foi arrebatado até o terceiro céu. E há 14 anos eu conheço, né, que teve essa revelação, não sei se no corpo ou se fora do corpo, foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que aos olhos do homem não convém falar, né? E ele fala que esse terceiro céu, o nome é paraíso, não é, pastor José? É o paraíso, né? E aí depois que ele volta à consciência em si, depois dessa revelação que ele tem, ele volta, mas volta com um espinho na carne. E ele diz assim, né?
logo nos primeiros anos, logo nos primeiros 10 a 14 anos ali de convertido, né, que ele tem essa, há 14 anos atrás, que ele fala essa, para os coríntios, né, ele é dado esse espinho na carne para ele. Ele fala assim, esse espinho tem um nome, né, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, porque o que ele viu foi tão extraordinário que aquilo poderia ser causa, né, de orgulho, um orgulho exacerbado, né, uma vanglória, e aquilo foi dado justamente para isso, para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. Estamos falando de Paulo e o próprio que falou sobre a graça, né? Para você entender o que é graça na vida de uma pessoa. E aí nós faremos a aplicação. Então, depois que ele tem essa revelação, o espinho é dado, ele disse, ele tem um nome, é mensageiro para me esbofetear, né? Bofetear ali é como que um lutador de punho fechado, sabe? Ou seja, para que ele não se gloriasse a respeito das revelações. E ele orou 3 vezes. 3 vezes ele orou ao Senhor, até um ponto que o próprio Senhor disse para ele, basta. Ou seja, chega, não precisa mais orar sobre isso, porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De sorte que me gloriarei, não por conta das revelações e tal, mas me gloriarei nas minhas fraquezas, porque na fraqueza que habita o poder de Deus. E graça ali entra como um poder sustentador, que capacita nesses momentos, né? Nesses momentos em que nós temos a experiência com Cristo, em determinados mistérios, revelações, recebimento de dons, chamados, eleição para poder fazer a obra do Senhor, que nós, assim como Paulo, devemos entender que ainda que pelas excelências das revelações, do poder da graça, dos dons divinos, ainda somos seres humanos, fracos, frágeis, dependentes da tua graça, dependentes da tua presença, dependentes do Espírito Santo de Deus, que ainda como tendo a graça como um poder sustentador na nossa vida, é para que nós não nos vangloriamos das excelências, dos dons, das maravilhas, do chamado, de algum tipo de ministério em nossa vida, né? Então ele entra, então Paulo nos primeiros anos de sua vida, lá na sua cidade já tem essas revelações, mas aí ele vai caminhar com isso por muito tempo, porque é no princípio do seu ministério. Ele está falando para os coríntios, né? E aí ele começa a pregar o evangelho, porque a igreja começou a crescer, e os rumores do crescimento da igreja começou a chegar em Jerusalém. Em Jerusalém, Pedro e os apóstolos enviaram mensageiros para poder saber como é que estava acontecendo na igreja, lá entre os irmãos que estavam pregando o evangelho, que fugiram, muitos por conta da perseguição de Estevão, fugiram para muitas cidades, não me recordo agora o nome, né? Não dá para lembrar de muita coisa, a gente é falho também, né? E eles mandaram Silas, se eu não me engano, né? Mandaram Barnabé, e quando eles chegaram na igreja, eles viram aquela alegria, eles viram o que Deus estava fazendo ali, eles observaram o crescimento, e o texto diz assim, que eles viram a graça de Deus sobre aquela igreja, e foi tão maravilhoso, que o Barnabé chamou os irmãos ali, e disse assim, olha, isto é bom, permaneçam, fiquem firmes no Senhor, né?
Tem um texto de uma palavra grega naquele texto ali, acho que é Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que acontece esta passagem, que é paracaléu. Traz a ideia de que chamar para perto, aproximar-se. Ou seja, o Barnabé ele fez uma pequena reunião com aqueles irmãos ali, chamou-os mais para perto ainda, para conversar tete a tete, e disse: isto aí é bom o que Deus está fazendo, isso aí é maravilhoso, eu observei a graça, o poder de Deus, fiquem firmes no Senhor, porque assim como que um homem cheio do Espírito, cheio de fé, de sabedoria faz, ele chama para perto, ele aproxima os crentes, ele une os irmãos, ele reúne a comunidade para poder dar uma palavra de ânimo, de esperança, de fé, de sabedoria, de graça. E o Barnabé parte para Tarso para chamar Saulo, que está lá tendo as revelações, trabalhando, como fazedor de tenda, porque na cultura todo pai ensinava o filho uma profissão, e essa era a profissão do apóstolo Paulo, assim como teve o seu pai, sua família e a cultura de muitos. E lá trabalhando como fazedor de tendas, tendo as revelações, as experiências com o Senhor, o Barnabé chama ele para a obra do Senhor. E ele encaminha, ele começa a pregar o evangelho. Chegando em Jerusalém, ele recebe uma missão, E a primeira missão que Paulo mais o Barnabé recebe é de levar socorro aos irmãos, alimento aos irmãos, oferta aos irmãos da igreja em Antioquia. E ele vai para Antioquia, leva, volta, conta como é que foi a obra, como é que estava a igreja. E agora os irmãos, eles vão para lá e ficam um ano ou mais, se eu não me engano, me fugindo agora um pouco da história, em Antioquia. Ele e Barnabé estão lá agora em Antioquia, Aí o texto diz em Atos capítulo 13 que lá tem profetas, lá tem doutores, lá tem mestres, e estão orando, estão jejuando, e o Espírito brada na boca de um dos profetas e fala no meio deles: apartai-vos para mim, primeiro para ele, a Saulo e a Barnabé, para a obra a qual eu vos tenho chamado. Aleluia. E aí é o Espírito Santo, irmãos, que levanta, que chama, que capacita, que orienta, que diz o caminho, que dá as coordenadas, que fala qual é a obra, que dá o dom, que distribui o poder, que agracia, que capacita. E ali eles começam a pregar o evangelho do Senhor. E Paulo começa a pregar, e prega em algumas cidades, Derbe, Listra, Corinto, primeira viagem missionária, e vai pregando o evangelho, vai entrando nas sinagogas, ensinando, convencendo a muitos, porque ali ele já estava com um poder capacitador extraordinário sobre a sua vida. Então ele convencia na sinagoga, até mesmo os sacerdotes, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nas missões, no capítulo 16, ele encontra o Timóteo, Timóteo, que já era filho de judeu e grego, de uma judia com grego, mas tinha um bom testemunho dos irmãos da cidade de Listra e de Derbe, que ouviam sobre a fé de Timóteo, que era uma fé não fingida, era uma mesma fé que tinha na sua mãe Eunice e na sua avó Loide. Ou seja, foi um jovem que foi formado no berço, aprendendo nas escrituras, desde menino, como eram as escrituras, o Senhor teu Deus, a Jesus Cristo, a sua fé. E aí Paulo leva este jovem nas viagens missionárias. Numa dessas viagens missionárias,
Paulo desce a Troade, né? De Troade vai para Macedônia, na Macedônia vai para Éfeso, e ali ele fica muitos anos. Se eu não me engano, acho que 1 ano e 8 meses ou 3, não me recordo agora. Lá prega o evangelho, né? Lá nessa cidade faz coisas extraordinárias. Passa-se o tempo, Paulo sai de lá e deixa Timóteo, né? Deixa Timóteo ali pela Macedônia e vai fazer a terceira viagem missionária, onde ele entra na cidade de Éfeso, prega o evangelho, ministra o evangelho, ganha vidas para o Senhor, constitui obreiros, levanta igrejas, ganha as pessoas para Jesus Cristo. E de repente sucede a prisão. Estou encurtando bastante a história, porque Éfeso, a carta de Éfeso é a epístola da prisão, né? Paulo está preso, encarcerado, né? Já sofreu bastante e manda uma carta para os Efésios acerca dessa doutrina, porque antes Paulo se coloca na mesma posição que eles eram filhos da ira, andava palavras de Paulo, nos desejos da carne, sendo guiado pelo príncipe deste mundo, andando nos rudimentos deste mundo, que é o capítulo 2, e vos vivificou estando vós mortos. Olha como ele classifica a pessoa antes de Cristo da forma espiritual. Vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, olha o pronome que é plural, né, da primeira pessoa, e nós, Paulo se coloca, eu também fui assim, eu também fui filho da desobediência, filho da ira, andei conforme o príncipe deste mundo, né? Também, antes andávamos nos desejos da carne, ele diz, eu andei na carne, eu andei fazendo os desejos que a minha natureza, para a qual inclinava, fazendo a vontade da carne, como os outros também. Aí a adversativa do texto é algo maravilhoso, que ela contrapõe toda a oração anterior e diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e aqui nós temos um atributo aplicado a Deus, atribuído a Deus, que é comunicável aos seres humanos, ou seja, assim como Deus é misericordioso, os seres humanos, os crentes também são, porque isso é ensinado nas Escrituras, né? Então, Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça. Juntamente com Cristo pela graça sois salvo. Ou seja, a questão que Paulo ensina aos Efésios não é meritória do próprio crente efésio, ela é mérito de Cristo. Então, o que Deus fez pelo ser humano, Ele fez em Cristo Jesus. Nenhum ser humano pôde, com seu esforço próprio, fugir da ira futura. Ou seja, buscar a salvação por si próprio. Isso relacionado à questão da doutrina da graça. O homem em si próprio não tem o poder de se salvar. Mas o Paulo diz assim, olha, em Cristo nós somos salvos. E isso foi graça. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
a posição aqui é a posição de salvo. O que você impossivelmente por esforço próprio não conseguiria jamais, em Cristo Jesus, Deus lhe concedeu a posição de salvo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça. Aqui ela entra como a questão de instrumentalidade. Pela graça sois salvo por meio da fé. Aí entra a fé para acreditar em Cristo que morreu e ressuscitou para poder perdoar os pecados, para poder salvar o ser humano. Então não é questão meritória dos Efésios e nem de crente algum, mas é mérito de Cristo. Em Cristo Jesus, Deus perdoa o pecador. Em Cristo Jesus, Deus agracia-o com a salvação. Em Cristo Jesus, Deus faz a promessa de vida eterna. Em Cristo Jesus, Deus concede a misericórdia. Ou seja, nós entendemos que é conceder aquilo que nós não merecíamos. E aí vem a graça, concede aquilo que nós não merecíamos. E a misericórdia não deixa receber aquilo que merecíamos. Então, filhos da ira, condenado, Deus por misericórdia envia Cristo. E por graça nos concede em Cristo aquilo que não merecíamos. A vida eterna, a salvação, a libertação, a remissão dos pecados. E Paulo está falando para eles aqui dessa forma, porque pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós. Então ele coloca como um dom. Isto é o que é dom? A salvação é uma dádiva, é um presente, é um favor que é imerecido, mas é algo maravilhoso em Cristo Jesus. E isso por amor, por bondade. Então em Cristo Jesus é revelada a expressão máxima da misericórdia, do amor e da graça do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo fala para eles: não vem de obras, ou seja, não é meritória, ainda que você faça tantas obras, ou seja, não é equiparadas ao que Cristo e a obra que Cristo fez. Então ela sobrepuja, o que Cristo fez sobrepuja a qualquer tipo de obra da lei antiga, ou que nós possamos fazer hoje em dia para tentar alcançar salvação. Ele disse: não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu quero ler um texto aqui, em 1 Timóteo 1,13, a graça como experiência de salvação. 1 Timóteo 1,13, olha o que Paulo fala a respeito dele, o que ele era, o que ele fez, né? 1 Timóteo 1,13, diz assim, 1 Timóteo 1,13, 12, eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. 13, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na incredulidade. 14, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia. Então a graça aqui como um poder, né? Como experiência para a salvação, aqui como uma experiência de salvação. Então vocês viram o que ele era, o que ele fazia, consentia na morte de cristãos, blasfemava, levava-os a julgamento, açoitava-os, consentia quando algum deles morriam. Mas ele fazia isso porque não conhecia ainda Cristo, não tinha essa graça de Deus sobre a sua vida. Então, ao falar de graça, de bondade, de misericórdia, de que foi alcançado, isso foi uma experiência real, transformadora, porque a graça ela é transformadora. Então ele foi educado nessa questão da graça, nessa questão do evangelho, da revelação do Senhor Jesus Cristo. Então a graça educou Paulo, né? Transformou a vida de Paulo. Então ele teve uma experiência real com este dom, com este favor, com esse mistério. E 1 Coríntios 15:9 fala sobre a graça no trabalho do Senhor, que é aquilo que eu contei no começo, que ele recebeu como revelação, que foi levado até o terceiro céu, o paraíso. E no capítulo anterior de 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, fala sobre tudo que Paulo, e a relação ali, ele falando de que tudo que ele passou por amor a Cristo, pelo evangelho, perseguição, açoite, nudez, naufrágio, fome, falsidade entre os irmãos, quase morreu, açoitado com a quarentena de açoites, né, romanos e tal, falando sobre suas prisões. Então a graça entra, né, como algo sustentador, consolador no ministério, no trabalho, porque é árduo. Então este homem que outrora era perseguidor, que agora trabalha no evangelho, que prega o evangelho, então ele tem uma experiência real do que é este dom maravilhoso, né? Que é a graça como experiência de salvação, a graça como um poder sustentador para o trabalho, a graça como educadora, porque ele foi ensinado por Cristo acerca das revelações do evangelho, e aí agora ele passa essa mensagem adiante. Ele fala da graça agora como salvação em Cristo Jesus, porque ele experimentou. Ele fala que tudo aquilo que ele fez foi na incredulidade, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor com que nos amou, ele fala, nos alcançou, né? Pela graça sois salvos em Cristo Jesus. Não é mérito do ser humano, mas é mérito de Cristo Jesus. Então a graça transformou um dos piores homens de sua época. E hoje ela é a mesma graça, é o mesmo poder transformador, é o mesmo poder sustentador. Ela salva o perdido, liberta o oprimido, ela transforma o ladrão, muda a vida daquele que está caído na sarjeta, ela muda a mente daquele que é incrédulo, ela envolve o pecador, ela põe de pé, ela liberta, ela penetra na alma da pessoa, ela o faz viver experiências extraordinárias daquilo que ela nunca imaginava ter vivido no evangelho com Cristo Jesus. A pessoa transformada passa a viver. E nós somos prova viva do alcance, do amor, da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Muita gente aqui não é verdade, pastor? Eu sou.
o que é essa região nossa, né? O que é essa quebrada nossa, falando no linguajar bem popular, né? O que foi isso aqui há 5, 10, 15 anos, 20 anos atrás, que era a minha época, e é o ano e a quantidade de tempo que eu tenho no Evangelho, em que fui transformado pelo Senhor Jesus Cristo, liberto, né? Esse poder que invade, que transforma, que pega o homem da sarjeta, que pega o homem no álcool, no tabagismo, nas drogas, no crime, atrás das grades, a mulher na vida de prostituição. Não tem acepção, a graça de Deus não faz acepção, ela alcança todo aquele que Deus chama, escolhe, liberta e faz viver algo novo em sua presença. Isso é o que Deus fez em Jesus Cristo por nós pecadores. Nos libertou, nos transformou, nos justificou, nos santificou, nos remiu, nos deu uma nova vida. E agora, como diz Paulo, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez pela graça de Jesus Cristo. Amém? Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Tudo o que temos, o que somos, o que fazemos em Cristo Jesus, no ministério, para a obra, é por bondade e misericórdia de Deus. Você sabia que na época do Império Romano, essa questão de graça, pastor, eu nem vi o horário. Quantas horas? Está no tempo? Bem rápido eu vou explicar essa questão aqui. Sabia que a graça na questão do Império Romano, na época, ela era concedida por imperadores a militares do exército, a nobres, era concedida também judicialmente, né, como indulto, perdão, era concedido também como patrono, por patrono para com seus servos, aquele que tivesse endividado, né, como dívida quitada, né, ele era uma espécie de benevolência de um favor que era concedido por um soberano, um superior, alguém, né, de mais necessidade e precisão, mas isso fazia com que tivesse uma relação uma relação subalterna, né? Aquele que recebia, ele se sentia na obrigação, até mesmo se fosse uma questão política, de falar em público sobre a bondade daquele da qual foi recebido o perdão, a graça, né, ou o favor, falar sobre o nome da pessoa em pública, venerá-la, né, mostrar atos de gratidão e obediência. Então era uma relação assim meio que subalterna, de favores, de interesses e tal. Ou seja, aquele que recebia estava agora na mão, né, daquele que o concedeu. Ou seja, envolvia muita questão também meritória. Mas Paulo, ele ressignifica essa questão da graça. Não é mérito do ser humano. Você não deve favores a Cristo por obrigação. Ele ressignifica a questão da graça e diz: isso foi um favor imerecido. Agora você serve a Ele não por obrigação, você serve por prazer, você serve por gratidão, você serve por amor. Então ele ressignifica isso. Não é uma relação agora de que você deve alguma coisa a Cristo por obrigação, não. Você vai fazer agora por gratidão, por amor, porque o que Ele fez, Ele não cobra nada de você. Amém? Essa questão para fechar, para dizer que essa graça é maravilhosa. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus, e vocês, como sempre, né, com essa paciência, né, pastor missionário, de ouvir o irmão Leandro. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Pastor José, muito obrigado.
Missionária Elaine, Deus abençoe. A igreja que possa sempre estar orando pelo irmão Leandro, né? A gente continuar falando da bondade e do amor de Cristo Jesus. Amém? Eu devolvo o microfone ao pastor.